Então esse é o vídeo 13, nós vamos falar sobre a forma integral das funções de Bessel, como escreve usando integral em vez de ser pela geratriz ou por expansão em série, e vamos falar das funções de Neumann, que são também soluções da equação de Bessel. São chamadas também de funções de Bessel de segunda espécie. Então a forma integral é assim, as formas integrais, né? Aqui para quando o m é par e quando o m é ímpar. Quando o m é par, é uma integral de cossenos, e quando o m é ímpar, integral de senos. E a função de Neumann, ela é definida dessa forma. Esse mi aqui está mi em vez de m, porque quer dizer que é real, não precisa ser necessariamente inteiro. O gráfico da função de Neumann é dessa forma. No zero, ela vai para menos infinito, diverge. E também a solução da equação de Bessel aqui. Então essa dedução da forma integral tem no Rayleigh na página 613. Parte aqui da geratriz. Então aqui tem um t menos 1 sobre t. Quando você tem isso daqui, é meio natural escrever o t como sendo e elevado a iθ. Por que é natural? É natural porque quando a gente tem uma integral de resíduo de 0 a 2π de uma função de cossenos e senos, então a gente escreve cosseno na forma de Euler e substitui elevado a iθ por z, então fica z mais 1 sobre z. E o seno, como é menos, fica z menos 1 sobre z, tá vendo? Então isso, z menos 1 sobre z, lembra aqui, ó, t menos 1 sobre t. Aí faz z elevado a iθ. Então, aí, quando você faz essa substituição, a integral, em vez de ficar em θ, fica em z, só que o z é elevado a iθ, o módulo do z é 1. Então, fica uma integral de resíduo no módulo do círculo unitário. Então, isso facilita muito a conta. Mas veja bem, se a gente fizer t igual a e elevado a iθ aqui, então aqui vai ficar exponencial, e aqui 1 sobre t é elevado a menos iθ. Aqui também a gente substitui, vai ficar i mθ, né? Então, esse daqui, olhando aqui, é 2i vezes seno de θ. Né? Isso aqui é 2i vezes seno de θ. E a exponencial de i mθ é cosseno de mθ mais i seno de mθ. Aqui o 2 com 2 cancela. Esse exp aqui representa a função exponencial, viu? Quer dizer, e elevado ao que está aqui o argumento. Então, isso daqui é e elevado a, o 2 cancela, i x no θ. Essa função, essa maneira de escrever e essa maneira de escrever é a mesma. Então aqui você tem essa exponencial, né? Exponencial de i. Então usa novamente a forma de Euler, é o cosseno disso, mais i seno disso, né? Do argumento, que é igual a isso aqui. Então aqui tem um número complexo que é igual ao outro. Isso acontece quando a parte real de um é igual à parte real do outro e a parte imaginária de um é igual à parte imaginária do outro. Não esqueça que o Jm aqui é uma função real. Então vamos separar as partes. Tirando a parte real do lado de cá e a parte real daqui, são iguais. Então aqui lembra, né, já sugere uma expansão em série de Fourier, série de cosseno, né? Você tem uma função, né, de x, aqui são os coeficientes, uma função de θ e aqui são os coeficientes, né? Expandido em funções em série de cosseno de θ, certo? Então aqui eu vou fazer uma conta errada, quero ver se vocês descobrem qual é o erro que eu estou cometendo. Vamos lá. Então, eu vou usar a ortogonalidade para achar o Jm. A ortogonalidade das funções cosseno é cosseno de m, cosseno de n, dá um delta de mn vezes metade do período. O período aqui de menos π a π é 2π, metade é π. Então, sabendo que aqui aparece uma função delta, isso é útil para achar o coeficiente da expansão, né? Eu multiplico os dois lados por cosseno de nθ e integro no intervalo aqui, né? Em θ. Então, integra aqui e o lado de cá fica assim. Então, isso daqui vai dar o delta, né? Essa integral aqui é π delta. Aí tem a somatória de m de menos infinito a mais infinito, mas como tem a função delta aqui, só quando m for igual a n que vai dar 1, o resto vai dar tudo zero, não contribui. Então, só m igual a n que vai contribuir dessa somatória, vai ficar jn. Aí tem um π aqui, veio para o lado de cá para baixo, né? Igual a isso aqui. Mas aqui que está o erro, isso daqui deu uma função par, cosseno de x, se você mudar o sinal do x, não altera o cosseno. E a gente sabe que o Jn, se o n for ímpar, é função ímpar, então está errado.
né? Então essa dedução aqui está errada. Onde é que está o erro? O erro está aqui, ó, que essa somatória é de menos infinito a infinito. Na expansão em série de Fourier em cosseno, a somatória é de 0 a infinito. Então, na verdade, aqui teria que ter um delta de m menos n, né? Porque quando m for menos n, cosseno de menos n θ é igual ao cosseno de n θ. Então, aqui vai dar ao quadrado, né? Não vai dar zero essa integral. Então, vamos fazer do jeito correto. A gente pega isso daqui e abre, né? Bota somente a parte negativa, de menos infinito a menos 1, aqui a parte do zero e a parte só positiva. E aqui eu troco o sinal do m, troco m por menos m. Então j de menos m é menos 1 elevado a m, e cosseno de menos m é igual ao cosseno de m. Então tem o j0, isso daqui vai ficar isso daqui. J de menos m é isso aqui, menos 1 vezes jm. E esse 1 daqui está representando toda esta somatória, certo? Agora esse cochete aqui, quando m for par, isso aqui dá 2, vai ficar 1 mais 1. Mas quando ele for ímpar, vai ficar negativo, vai dar 0. Então só vai colaborar nessa somatória aqui quando m for par. Então vai dar 2 vezes, né? Aí vamos chamar o m de 2L, fica dessa forma. Agora sim, eu posso usar a ortogonalidade, né? Que a somatória está na parte positiva. Então eu integro no cosseno de 2n, aqui tem 2Lθ, eu multiplico por 2nθ, né? Aqui. Só quando n for igual a L que não vai dar 0. Aí faço a mesma coisa do lado de cá, né? Integro, o x aqui não é função de θ, fica fora. Isso daqui vai dar o delta, né? Então a somatória aqui só não vai ser 0 quando L for igual a n. Então 2Ln, aqui tem 2π, vem o 2π para baixo, né? Agora aqui é uma integral em θ, mas a integral é par, função par vezes função par. Então, no intervalo simétrico de menos π a π, então é 2 vezes metade do intervalo, né? Vai dar 2 vezes de 0 a π. Aí o 2 cancela com o 2 daqui de baixo. Então aqui achei o j do par, né? Então vamos fazer agora para a parte imaginária. Parte imaginária que tem o i. Então é o seno, né? Vai ser igual ao lado de cá. A mesma coisa eu abro, pego a parte só negativa aqui, a parte só positiva, troco o m por menos m, j de menos m é menos 1 elevado a m, agora seno de menos m é menos seno. Então vai ter o menos aqui na frente, né? Porque o seno é a função ímpar. E essa somatória é essa aqui. Agora fica o contrário. Quando o m for par, aqui vai dar 1, fica menos 1 mais 1 dá 0. Então só vai colaborar quando o m for ímpar, vai 2 vezes, né? O m eu chamo de 2L mais 1 e o L parte do zero agora. Fica assim. Agora que eu uso a ortogonalidade, tem 2L mais 1, eu multiplico por seno de 2N mais 1. Dos dois lados e integro. Certo? Aqui essa integral fica essa. Isso daqui então vai dar π vezes o delta de Ln. Aqui tem um 2 cá na frente. Então essa somatória só vai colaborar quando L for igual a N. Então vai dar J de 2N mais 1. O 2π eu passo para baixo do lado de cá, né? E chega aqui. Agora aqui o seno em θ aqui é uma função ímpar e aqui também é uma função ímpar. Função ímpar vezes função ímpar dá função par. Porque se eu mudar o sinal do θ aqui, muda o sinal. Se eu mudar o sinal do θ aqui, muda o sinal. Se mudar o sinal do 2 vezes, fica a mesma coisa, entendeu? Então aí fica, 2 vezes integral da metade. Aí o 2 cancela com 2 daqui e fica isso. Então é só isso, a parte integral de funções de Bessel é isso aí, é simplesinha, mas é muito interessante, porque é uma integral complicada, né, o seno do x, seno de θ, né, e você vê que acaba dando função de Bessel. Mas o raciocínio lógico é claro, não tem dificuldade não. Vamos ver agora as funções de Neumann. Aqui a equação de Bessel é uma equação de segunda ordem, tem derivada segunda. Então quer dizer que ele tem que ter duas soluções fundamentais. Como é uma equação linear, a solução é uma constante arbitrária vezes uma solução, mais uma constante arbitrária vezes a outra solução. Aí uma solução a gente já sabe que é o Jm, que a gente vem estudando. E a outra solução qual é? Aí vamos mostrar que é a função de Neumann. E quem é essa função de Neumann? Então, para ver a independência, né, tem que ser uma função, essa função daqui tem que ser duas funções linearmente independentes. Não faz sentido botar uma função dependente aqui uma da outra, certo? Então, para ver que elas são independentes, a gente calcula o Wronskiano.
Então, o Wronskiano das soluções gerais, fundamentais dessa equação, eu já sei que é C sobre X aqui, é C sobre X. Como é que eu acho isso? Eu vou explicar daqui a pouco. Vou demorar um tempinho explicando isso, né? Porque não é trivial. Mas o Wronskiano é isso. A demonstração detalhada de toda essa conta a partir daqui está do blog. O nome do blog é Professor Não Gildemar. Tem uma página lá, texto para Física Matemática 2. Está tudo aqui detalhado. Então, se eu pegasse todo o artigo que está escrito lá e botasse aqui, ficava sem graça, né? Se eu botar num vídeo somente texto, então eu vou botar o texto aqui como se fosse legenda aqui embaixo. Então, vamos calcular o Wronskiano do JM e J-M. Quer dizer, a gente sabe que o JM, quando o M for inteiro, J de menos M é menos 1 elevado a M vezes JM. Ou seja, quando o M for inteiro, JM e J menos M são linearmente dependentes. Então, não serve para a solução geral. Mas e quando ele não for inteiro? Será que não é independente? Vamos mostrar que quando ele não é inteiro, são independentes, são funções independentes, e aí um fica sendo a segunda solução fundamental. Então, em vez de escrever M, vou escrever Mi agora, porque o M geralmente a gente usa letras latinas para representar números inteiros e gregas para representar números reais. Então, para representar aqui não é inteiro, vamos usar isso aqui. Certo? Então eu vou explicar agora para vocês como é que eu sei que somente olhando essa equação aqui eu sei que o Wronskiano é isso. Então essa ideia eu botei aqui essa cor azul porque o que eu vou falar agora não faz parte da ementa do curso, eu não vou cobrar em prova, mas é um assunto muito importante, muito interessante, é interessante mesmo, então eu faço questão de explicar. Então, para explicar como é que a gente acha o Wronskiano somente olhando a equação, a gente vai cuidar primeiro do problema seguinte. Imagine que você tem uma solução, né? Você sabe quais são as duas funções fundamentais que são soluções da equação, mas você não sabe que equação é essa. Por exemplo, se diz assim, eu quero uma equação diferencial que as soluções fundamentais sejam, por exemplo, cosseno de x e x ao quadrado mais 3. Entende? Aí é fácil, então você constrói isso fácil. Então aqui o f de x você escolhe à vontade, o g de x você escolhe à vontade. O A e B são constantes arbitrárias, eu quero saber qual é a equação diferencial que tem como solução geral isso aqui. Vamos ver como faz. Então a equação é linear, né? Como está dessa forma, é uma soma arbitrária. O A e B são constantes arbitrárias, já sabe que é uma equação linear. E como tem duas soluções fundamentais, vai ser de segunda ordem. Então esse A e esse B são constantes de integração, são constantes arbitrárias. Se são arbitrárias, então é claro, elas não vão aparecer na equação. Então o segredo é o seguinte, você isola o A, aí deriva. Quando deriva, o A desaparece, né? Derivada do A com relação a x é zero. Aí vai aparecer o y'. Aí você isola o B, aí deriva, o B desaparece e aparece o y duas linhas, você tem a equação. Então vamos fazer isso. Primeiro a gente isola o A fica y menos bg sobre f, né? E aí deriva. Então a derivada vai dar zero. Então aqui está com o sinal trocado, mas não faz diferença não, porque dá zero. Então deriva aqui, vai ficar, trocando o sinal, fica bg' menos y', né? A derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o f ao quadrado. Como eu quero que dê zero, então f ao quadrado embaixo não interessa. Aí agora o A desapareceu. Eu quero agora desaparecer com B. Então eu isolo o B. O B, fazendo as contas, vai dar isso aqui, né? Isso daqui é justamente o Wronskiano do y com f, e aqui o Wronskiano das duas soluções fundamentais. Então, para desaparecer com B, eu derivo com relação a x. Então, derivando aqui, ômega', esse ômega vezes isso, né? Menos esse vezes esse, dividido por outro ao quadrado, que não interessa, que eu sei que isso vai dar zero, porque a derivada do B é zero. A derivada do B é zero, então a derivada disso aqui dá zero. Mas aí eu quero uma equação em y. Então, onde tem o y aqui, eu vou escrever explicitamente. Aqui eu vou deixar o w, porque aqui é o Wronskiano das duas soluções fundamentais que eu que dei, né? Eu escolhi arbitrariamente. Então, vou escrever a derivada do Wronskiano de yf. Aqui o Wronskiano, por definição, é isso aqui. Você derivando, né? Deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, aí vai. Aí esse termo aqui do meio vai cancelar, então vai dar dois termos simplesmente, né? Então, substituindo aqui essa derivada é essa, né? Vezes o Wronskiano, e esse daqui
é o Wronskiano do y com f, vezes a derivada do Wronskiano das soluções fundamentais, certo? Então aqui é a equação que eu estou querendo, a equação, né, tem a derivada segunda, derivada primeira e sem derivada, é a equação linear de segunda ordem. Então vou escrever isso mais bonitinho. Então onde tem W aqui eu vou escrever W, né, o Wronskiano, e já sabe que quando eu escrever W, já quer dizer o Wronskiano das soluções fundamentais. Então dividindo por FW fica assim. Tá? Então aqui está a equação que eu quero. Então normalmente, vamos chamar isso aqui de alfa, o F' sobre F vamos chamar de alfa. Então o alfa linha, no alfa linha aparece, né, derivando isso aqui, dá isso aqui, que isso aqui é o alfa ao quadrado. Então esse F2' sobre F aparece aqui. E o W' sobre W, por sinal menos, geralmente chama P. Aqui é o P e aqui é o Q, né? Nos livros que estuda equações diferenciais, bota Y2' mais P, Y' mais Q, Y igual a zero. Então aqui é o P. Então resolvendo essa equação diferencial para o W é isso aqui. Então isso aqui está me explicando, né? Quer dizer, quando você tiver o coeficiente do Y', você fazendo essa integral aqui, resolvendo isso, você já acha o Wronskiano. Por isso que basta você ter a equação diferencial, que já dá para você achar o Wronskiano das duas soluções fundamentais, mesmo sem saber quais são as soluções fundamentais. E esse lado de cá é isso aqui, né? F' sobre F é o alfa, aqui é o P, alfa vezes P. E esse F2' sobre F é isso aqui. Então as equações são dessa forma, né? Todas as equações diferenciais de segunda ordem lineares são dessa forma. Sendo que o P está relacionado com as soluções fundamentais e o alfa aqui, ó. Quer dizer, se você encontrar o alfa, você já acha uma solução fundamental. Então a equação sendo dessa forma aqui, você pode às vezes até pela equação, você sabe quanto é o P, aí substitui aqui, aí chuta o alfa, né? E chutando o alfa que deu o resultado certo, você já acha de cara qual é a solução só de olhar para o projetão da equação. Então vamos ver isso na equação de Bessel. Na equação de Bessel, P é 1 sobre x. Então substitui aqui. Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos ver uma relação interessante, uma equação de primeira ordem que tem como solução funções de Bessel. Então o alfa é o F' sobre F, então esse termo aqui deve ser o termo de cá, né, o que multiplica o y. Então aqui tem o menos, então vai ficar com menos aqui na frente. Então, quer dizer, se eu souber resolver esse problema daqui, eu acho alfa, achando alfa eu acho f. Mas aí posso fazer o contrário também. Esta equação daqui é uma equação de primeira ordem não linear, que é um tipo chamado de equação de Riccati, não é o italiano, de Riccati, é equação primeira ordem não linear, aqui tem um alfa ao quadrado, o alfa e um termo sem alfa, né? Alfa zero, alfa primeira e alfa segunda, com os coeficientes que são funções. Então essas funções, essas equações de Riccati estão sempre relacionadas com equações lineares de segunda ordem. Se fazendo essa transformação aqui na equação de Riccati, ela vira uma equação linear de segunda ordem. É a primeira ordem e segunda, né? A primeira ordem é a vantagem que você sempre resolve numericamente, porque se você sabendo o alfa e o x, você sabe a inclinação, a tangente, né? E aí vai resolvendo numericamente. Mas aqui é não linear. Então a gente pode fazer o esquema contrário, né? A gente sabe qual é a solução dessa, então a gente sabe o F aqui é uma das soluções dessa aqui, então é a função de Bessel. Então o alfa sendo função de Bessel é a solução dessa equação aqui. Ou seja, essa equação aqui de primeira ordem não linear, a solução dela só pode ser escrita em termos de funções de Bessel. Então o alfa é aqui, ó, a derivada do Jm por Jm, né? Então vamos ver que realmente isso daqui é solução. Substitui a derivada aqui, deriva primeiro, né? Aí menos a derivada do segundo, fica menos Jm ao quadrado, vezes a derivada do Jm. Então fica Jm' aqui, ao quadrado, né?
porque derivando aqui, aparece a derivada, vezes a derivada que já tem, fica ao quadrado. Mais o alfa ao quadrado é isso aqui mesmo, então você vê que vai cancelar. Aí o alfa sobre x é isso sobre x, igual isso aqui. Então esse daqui cancela, vai dar zero, se multiplica todo por Jm e se obtém a própria equação de Bessel. Ou seja, se o Jm satisfizer a equação de Bessel, então esse alfa daqui satisfaz essa equação. Então isso é interessante. Então o que está aqui nesse tom assim meio turquesa é que não vou cobrar, mas que é por curiosidade, acho muito interessante. Então vamos agora aplicar isso mesmo na equação de Bessel. O P é 1 sobre x, então como o Wronskiano é dado por isso, você substitui o P aqui e fica dessa forma. A integral da ULN de x, né? Menos, então E elevado a LN de x dá o x, só que está no menos é x a menos 1. Então o Wronskiano das soluções da equação de Bessel é dado por uma constante sobre x. E essa constante para qualquer valor de x. Então a gente iguala isso ao Wronskiano para achar então quem é o C. O Wronskiano é isso, né, por definição, a função vira derivada e a segunda função vira derivada. Então a função a gente tem, né, a função de Bessel em termos de expansão em série é isso daqui. Aí eu substituo aqui, fica esse trambolhão aqui, né, é grande, mas é simples. Aqui o J é o J aqui você deriva, cai o 2K mais μ e fica menos 1. Aí quando você faz o de baixo, você tem que botar o índice da somatória diferente, né? Porque vai ter produto aqui para não ficar o índice igual. É obrigatório botar o índice diferente. Aí calcula agora esse determinante, que deve ser o C sobre x. Então vamos lá. Esse determinante dá isso aqui, ó. Você multiplica esse por esse, aqui menos 1AK vezes menos 1L dá menos 1AK mais L. Aqui 2K mais X, aqui tem mais μ, aqui tem menos μ, cancela, né? Fica 2K mais 2L menos 1 daqui. E o numerador fica K fatorial, L fatorial, aqui. O 2. Eu estou botando gama aqui em vez de botar fatorial, porque eu estou considerando que o μ não é inteiro. Então quando não é inteiro, o fatorial, na verdade, né? Ele teria que obrigatoriamente usar a função gama. Subiu o cursor aqui. Então aqui 2K mais μ, 2L menos μ, o μ cancela, fica 2K mais 2L, né? E agora esse vezes esse menos esse vezes esse tem 2L menos μ menos 2K menos μ. Então fica 2L menos 2K menos μ. Então isso aqui, esse determinante dá isso aqui. Então isso tem que dar C sobre x. Então o que é que eu faço? Eu multiplico os dois lados por x, fica assim. Então isso daqui tudo é igual a isso, para qualquer valor de x. Então para x igual a zero também é igual. Aí eu chamo a atenção porque os alunos costumam ter problema com a somatória, que na somatória tem aqui o x elevado a zero. Aí quando você bota o x igual a zero, o aluno pensa, então ficou zero elevado a zero, é indeterminação. Não é, porque esse x elevado a zero na somatória é uma constante, esse termo aqui, ó. Então aqui não aparece na somatória, se você explicitar a somatória, não aparece o x elevado a zero, não, está assim. Então se eu fizer x igual a zero aqui, vai cancelar todos esses e aqui fica o C0, quer dizer, não vai aparecer esse zero elevado a zero, porque na somatória não tem alguma coisa elevada a zero, tem a constante. Então a gente bota essa notação, né, para simplificar, mas na somatória o que está elevado a zero quer dizer que é uma constante. A constante já existe antes de você botar o x igual a zero, então é constante mesmo aqui, certo? Entendido? Então, quer dizer, quando eu fizer x igual a zero, isso deve dar isso aqui, é claro, né? E também como essa somatória aqui é igual a isso, né? Como são funções independentes, isso só é verdade se esses coeficientes todos zerarem e o Czão for C0. Então Czão é C0. Ou seja, o Czão vai ser o valor disso aqui quando eu fizer o K e o L, iguais a zero. Então, botando K e L igual a zero, aqui dá menos 1 a 0 é 1, né? 0 fatorial é 1, 2 a 0 é 1. Aqui vai ficar o gama de μ mais 1, gama de menos μ mais 1. E aqui LK é 0, fica menos μ aqui. Tem o 2K fora, certo? Mas o gama de μ mais 1, a função gama, lembre bem, quando o gama de m mais 1, quando o m é inteiro, é o m fatorial. Então o gama de μ mais 1 é μ vezes gama de μ. Então cancela os μ aqui, né? Simplifica, fica disso aqui. Então aqui você tem um produto da função gama de μ vezes o gama de 1 menos μ. Então existe uma relação para isso aqui. A dedução dessa relação tem no livro de Carmen Lice Ribeiro Braga.
Nota de Física Moderna, Nota de Física Matemática, na página 6. Esse livro tem na biblioteca da UFBA. Carmen Liz Ribeiro Braga foi uma professora da USP, de Física da USP. No tempo que eu fazia lá, ela era a única mulher do Departamento de Física Matemática. Então, o Departamento de Física Matemática tinha fama que era o departamento dos cobra, os gênios, os professores mais inteligentes, que era o Departamento de Física Matemática. E a única mulher que tinha lá era ela. Aí quando ela faleceu, o pessoal pegou as notas de aula dela e fez esse livrinho. É um livro pequenininho, mas é bem denso, as contas são muito bem complicadas que tem lá, certo? Então normalmente no curso normal eu costumo mostrar isso aqui, porque para fazer essa dedução, no fim das contas esse resultado aqui, você usa integrais de resíduo, então é uma aplicação muito boa de integral de resíduo. Mas aqui não dá tempo, está tudo curtinho, então é isso aqui. Esse resultado dá isso aqui, não precisa decorar. Se eu precisar cobrar isso, eu dou essa fórmula daqui, que é muito complicada mesmo. Então, o Froschiano é C sobre X, o C é isso aqui, né? Então fica esse valor, substituindo isso aqui, né? O C não vai para cima. Então é isso aqui. Então você vê que quando o Mi for um número inteiro, seno de um número inteiro vezes π dá zero. Então dá zero. Ou seja, quando for um número inteiro, J de M e J de menos M são dependentes, né? Então não serve para ser as duas soluções, porque tem que ser, as duas soluções têm que ser independentes. Mas se o Mi não for um número inteiro, são independentes, isso aqui não zera não, certo? Então aí fica sendo as duas soluções fundamentais da equação de Bessel. J Mi e J de menos Mi, para Mi não inteiro. Então está aqui. Aí quando o Mi for inteiro, como é que fica? Então a gente faz o truque é fazer uma combinação das duas funções que não são, normalmente elas não são dependentes, né? São independentes. E aí você bota aqui um cosseno e um seno, de forma que isso aqui, quando o Mi for um número inteiro, aqui dá uma indeterminação, entendeu? Fica 0 sobre 0. Porque aí você tem que usar L'Hopital, né? Porque fica 0 sobre 0, mas derivando com relação ao Mi, né? Que é o que vai dar o problema. Quando o Mi for número inteiro, aí o cosseno de MP dá menos 1 elevado a M. Cosseno às vezes é mais 1, às vezes é menos 1. O J de menos M é menos 1 elevado a M vezes J de M. Então aqui já cancela em cima. E embaixo dá seno de MP. Se M for um número inteiro, o seno de um número inteiro de π é 0. Então dá 0 sobre 0, certo? Então de forma que dá essa indeterminação, que nem seno de x sobre x. Aí é interessante, porque ao longo do eixo real, né, para todo valor real de M, você sabe que esses são independentes, Jmi e J de menos mi. Só não é para ele inteiro. Então, quer dizer, aí aqui se botando dessa forma fica uma continuidade, e aí essa função daqui, ela fica independente do Jmi para qualquer valor de mi, seja inteiro ou não seja inteiro. Então, para ver isso, a gente... Aqui tem a função chamada função de Neumann, ou então função de Bessel de segunda espécie, é representada assim, y de mi, né? O gráfico dela é assim, então para x igual a 0 ela vai para menos infinito, ela tem uma singularidade logarítmica, então por isso que ela não aparece na série de Frobenius, né? E agora vamos ver então como é que fica o Wronskiano dessas duas. Eu vou mostrar que o Wronskiano dela não se anula mesmo quando o Mi for o inteiro. Então, substituindo aqui a definição da função de Neumann, né? Aqui a derivada, deriva com relação a x, só quem depende de x são os j's. Aí aqui, para calcular esse determinante, tem uma propriedade interessante do determinante. Você pega este termo aqui, bota do lado de cá, e este aqui do lado de cá. Aí, geralmente, quando eu faço isso, os alunos reclamam, mas eu não conhecia essa propriedade do determinante. Também não conheço, não. Você chega ali, você faz um determinante, esse A, B mais C, D, E mais F. E pega e faz essa relação aqui, faça as contas, abra que é facinho, é rapidinho, é uma matriz 2 por 2, você vai ver que isso daqui é verdade. A vantagem é que esse termo daqui, tá vendo? Esse daqui é o Jmi multiplicado por cosseno sobre seno. E aqui é o Jmi' multiplicado por cosseno sobre seno, então essa coluna daqui é proporcional a essa coluna, então o determinante dá zero. E essa daqui, né,
é o Wronskiano de Jmi, J menos Mi, dividido por menos seno de πmi. Então dá isso aqui. Aí esse Wronskiano a gente já viu, né? Que dá o seno de μπ sobre 2. Então dá isso aqui. Então você vê que independe do Mi, mesmo que o Mi seja inteiro, o Wronskiano não se anula. Então a função de Neumann é realmente independente da função de Bessel e é a outra solução fundamental. Então, resumindo o que a gente viu, nós vimos a forma integral, né, da função de Bessel, a função par tem essa forma, a função ímpar tem essa, e vimos as funções de Neumann, que são definidas dessa forma e tem um gráfico assim, né? E todas são soluções da equação de Bessel. Então tem essa e essa aqui. Tudo bem, vamos ver agora as erratas. No vídeo 11, em 10.04, tem o seguinte erro. Aqui tem escrito n igual a 0, mas aqui vem daqui, né? Que n é igual a 1. Então isso aqui na verdade é n igual a 1. E no vídeo 9, em 11.49, tem um erro aqui que está escrito 3. Na verdade é 2S. É o Ctrl+C, Ctrl+V que dá isso aí. Certo? Então depois a gente vai ver a vibrações de uma membrana circular. Estude bem, refaça essas contas todas, divirtam-se, que é muito interessante.